Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é o SCFM, comparar com o PCM. Mas antes de começar, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você tem sido ajudado pelos nossos vídeos e deseja nos ajudar, você consegue através do botão Valeu Demais ou se tornando membro do nosso canal, que como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. Então, clique em Seja Membro e verifique a modalidade que melhor atende. Se você quiser também receber os nossos materiais por e-mail ou WhatsApp, nós temos a newsletter, então você pode assinar também através do link na descrição do vídeo. Bom, vamos então, sem mais delongas, né, ao tema do vídeo. Então, o que é SCFM e vamos comparar aí com PCM, né? Bom, primeiro que são, né, essas siglas. Essas siglas, na verdade, são unidades, unidades de vazão. Mas que vazão? Vazão volumétrica. Então, tá cortando um pouquinho aqui, mas, né, vazão volumétrica, ou seja, vazão em volume. Bom, e o que a gente pode destacar desse contexto, né? Se você já estudou a parte de escoamento compressivo, seja na faculdade ou como, né, curso técnico ou tecnólogo, e já fez esse estudo dos escoamentos compressíveis, você deve lembrar que no caso, né, de quando você tem escoamento compressível, o que muda o tempo todo, né? Com a compressão, o volume muda o tempo todo. Então, nesse sentido, é mais viável você trabalhar, é mais adequado você trabalhar com vazão em massa. Porque se eu tenho, né, digamos que eu tenho esse volume aqui, na hora que o meu compressor aspirou, ele vai comprimir isso, ele vai diminuir esse volume. Mas a quantidade de ar que entrou aqui, ou seja, a quantidade de massa que entrou aqui, vai ser a mesma durante todo o processo ali ao longo do compressor. Então, falar em vazão em massa é mais adequado. Só que não é o que acontece do ponto de vista de mercado, né? Isso falando academicamente. Do ponto de vista de mercado, você vai encontrar compressores do jeito que a gente está escrevendo ali, né? Com a vazão em PCM ou, em alguns casos, em SCFM. Ou equipamentos, quando você vai comprar, ferramentas, vem em SCFM, enquanto que o compressor costuma vir em PCM. Então, existe, obviamente, existe, né, nomes diferentes, existe situações diferentes. E é isso que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, né? Então, o que seria PCM? PCM, vou até mudar a cor aqui para aparecer melhor. PCM vai ser o quê? Pés cúbicos por minuto. Ou seja, é a vazão em pés. Pés é uma unidade do sistema inglês, que é uma unidade que vale, um pé vale 0,3048 metro, né, então 30 centímetros aproximadamente. Então, pés cúbicos é uma unidade de volume por unidade de tempo. Bom, e o CFM? CFM é em inglês, cubic feet, é de pés, né, o plural de pés, per minute. E traduzindo, é o que a gente colocou aqui, pés cúbicos por minuto. Bom, então já destrinchamos o que seria, né, o PCM ou FCM. E o que acontece? Quando eu falo que a unidade está, que a vazão é 10 PCM, ou quando você pega uma ferramenta pneumática e lá está dizendo que a pressão mínima de trabalho é 2 bar e a vazão é 5 PCM, por exemplo, significa que 5 PCM é quando eu pego o compressor e eu comprimo ele, é a vazão. Então, se eu digamos que eu aqui tenho um 10 litros, só para ficar mais fácil, 10 litros comprimiu, né, numa taxa de 10, ele vai diminuir esse volume para 1 litro. Então, 10 vira 1 litro. Então, o que acontece? Significa que, esse exemplo que eu falei da ferramenta, 5, né, de 5 bar e de 5 PCM, significa que você pegou o volume e achatou ele, né, ou comprimiu ele, até a pressão ficar 5 bar. Então, é o volume correspondente a 5 bar. Então, quando eu falo, né, em PCM, eu tenho que automaticamente informar qual é a pressão que eu estou trabalhando. Porque falar de 5 PCM em 10 bar é diferente, vou até escrever aqui, né? 5 PCM
a 10 bar é diferente de 5 ppm a 5 bar. Para você chegar nessa primeira condição, você gasta mais energia para fazer 5 ppm em 10 bar do que 5 ppm em 5 bar. Por quê? Porque o processo de compressão, ele demanda energia. E aí vem uma pergunta que eu não quero calar. Bom, eu comentei agora há pouco, né, que o ideal, né, do ponto de vista acadêmico, é trabalhar com vazão em massa. Por que que se trabalha, né, no setor de compressores com vazão em volume? Não sei. Eu imagino que seja mais simples para se tratar, mas é complicado, né? É complicado por essa questão que eu acabei de falar, que você, para cada pressão, você vai ter vazão diferente. Então, nisso, você perde a referência. Aí que vem a pergunta: por que que eu tenho então o CSCFM? O CSCFM, esse S, ele é de standard. Ou seja, nesse caso aqui, se a gente for traduzir como padrão. Qual que é a unidade semelhante que nós temos no sistema internacional? É o normal metro cúbico por segundo, por exemplo, ou metro cúbico por hora. Aí a unidade aqui vai continuar sendo sistema métrico. Mas esse N aqui não é de Newton, como a gente está acostumado, né? Nesse setor aqui, quando for ar comprimido ou algum tipo de gás, esse N aqui vai ser de normal. Quando eu falo que é normal, eu gosto mais de padrão, porque normal significa que é anormal, né? E o padrão, para mim, é um nome melhor. Bom, e o que que seria então esse padrão? Significa que eu vou ter algumas condições. Que qual é o meu padrão? Eu vou ter uma pressão, que é a padrão, e vou ter uma temperatura padrão. Então, o que que acontece? É aqui que mora o perigo. Pressão vai ser aproximadamente 1 bar, que é equivalente à pressão atmosférica, falando de pressão absoluta, né? Seria a pressão atmosférica a nível do mar, aproximadamente 1 bar, ou 10,33 metros de coluna de líquido, coluna de água, ou 765, sei lá, alguma coisa assim, milímetro Hg, e por aí vai, né? Tem as várias unidades. E a temperatura que mora o perigo? Tem norma que fala que é 20 graus Celsius, tem norma que fala que é 4 graus Celsius. Qual que está certo e qual que está errado? Na verdade é padrão, né? Aqui no Brasil a gente utiliza muito 20 graus Celsius, mas poderia ser 4. Então tem que tomar cuidado. Então, quando eu falo, né, que a vazão do meu compressor é muito comum, por exemplo, em bomba pneumática. Em bomba pneumática, ele te fala que para bombear determinada vazão de produto, você vai gastar uma vazão de 10 SCFM. Então, ele está te dizendo qual é a vazão no padrão. E a vazão no padrão, traduzindo em miúdos, para nós seria equivalente, não é igual, mas seria equivalente à vazão de aspiração do compressor. Então, digamos, como eu estava falando agora há pouco, o compressor aspirou aqui e ele aspirou 10 litros, por exemplo, numa aspirada dele, né, num curso dele, né, num ciclo dele, ele aspirou 10 ppm, por exemplo. Né? Nesse caso, está na condição padrão? Sim, então seria o 10 ppm seria equivalente a 10 SCFM. Então, quando você joga a vazão para a condição padrão, fica mais fácil da gente comparar. Que compressor é melhor? Um compressor que gera vazão máxima de 100 ppm a 10 bar, ou um compressor que gera, por exemplo, 120 PSM a 8 bar? Eu não sei te falar. Não sei te falar qual que é mais eficiente. A gente consegue saber isso se a gente transformar a vazão na pressão que eu acabei de falar, em cada uma dessas pressões, para a pressão padrão. Aí, aquele que consumir menos energia ou produzir mais ar para a mesma quantidade de energia, né? Digamos que a potência desses exemplos sejam as mesmas, né? Quem produzir mais vazão para a mesma energia é mais eficiente. Então, a questão do padrão serve para isso. Né? Então, quando você. Aí vem outra questão prática, né? E daí, da pergunta que a gente está falando, quando você estiver lidando com, é, com sistemas e aparecer para você uma vazão em volume, uma vazão PCM ou
metros cúbicos por segundo, por exemplo, litros por segundo, seja qual for, sem o N na frente ou sem o S na frente, você vai precisar transformar para a unidade padrão, né? Ou se você vai precisar comparar, você tem que comparar com um determinado caso. Se os dois compressores estão na mesma pressão, ok, sem problema nenhum. O grande problema é que quando você vai analisar, por exemplo, vai fazer um dimensionamento de compressor, aí você precisa saber quantas ferramentas, por exemplo, que vai ser utilizada naquela empresa. Aí tem ferramentas distintas, máquina de jatear, ferramenta parafusadeira e por aí vai, lixadeira, etc, né? Tem N tipos, de ferramentas pneumáticas. E aí quando você busca essa informação no catálogo, algumas ferramentas, vai depender do fabricante, você tem isso como, em SCFM, tem hora que ele apresenta em 5 PCM, em 5 PCM, por exemplo, numa determinada pressão. E aí qual vazão que você vai precisar ao final, né? Eu não sei, você vai ter que converter isso. Então, se você tiver, referências diferentes na hora de dimensionar, ou seja, pressões diferentes, né? Você vai precisar jogar essas vazões para a mesma referência de pressão. Seja ela qual for, pode ser o padrão, que é mais fácil, né, que é o já padronizado, ou para alguma referência que você tenha. Então, se você quiser jogar tudo para 10 bar, tudo para 15 bar, importa. Por que isso também, né? E vem um outro ponto. Qual é o patamar que a gente pode, falar disso? Digamos que a ferramenta precisa de 5 bar. Só que você tem um outro sistema outra questão no seu. Só que o seu compressor, ele vai trabalhar, por exemplo, a 10 bar. Por que 10 bar? Porque vai ter um outro equipamento que precisa de 8. Então, você tem que jogar, se você for analisar, a pressão, a vazão que você precisa é a vazão para 10 bar que você precisa dimensionar o compressor, e não para 5. Então, você tem que pegar essa vazão que você tem né, desse componente, em 5 bar, por exemplo, e transformar isso para 10 bar. Por quê? Porque senão você vai estar somando banana com laranja. E aí, por que que você tem que fazer na referência de 10 bar? Porque você vai pressurizar lá no compressor a 10 bar. Você não vai ter compressores diferentes para cada tipo de componente do seu sistema, não. Você vai ter, tirando o caso extremo, você tem um compressor de 10 bar, você precisa de 30. Aí você vai colocar um compressor Buster na sua aplicação só para chegar nesses 30. Mas, no geral, você vai, trabalhar com a vazão máxima que você tem do seu sistema, dimensionar o seu compressor de acordo com isso, né? Então, entender esse SCFM e PCM é fundamental para isso. Então, se você tiver, como eu disse, ferramentas em SCFM e outros equipamentos ou compressor em PCM, você tem que fazer uma conversão disso aí para poder, somar coisas coerentes. Senão você vai calcular uma coisa ou muito grande demais ou uma coisa pequena demais, né? Aí você compra um compressor, faz o investimento e não funciona. Como é que eu sei disso? Porque eu já, né, cometi esse erro. Por isso que eu estou falando para você aqui, né? Fiz conta errada e, né, vendi compressor errado para o cliente e o cliente ficou bravo comigo com toda a razão, né? Então, isso no meu começo de carreira, há 15 anos atrás. Então, por isso que eu estou te falando, né? Inclusive, né, nesse sentido, a gente tem um treinamento sobre compressores, né, especificação de compressores, onde a gente faz todos esses passos, inclusive essas transformações, né? Se você tem interesse no tema, vou deixar na descrição, né, o link para você se inscrever no nosso curso Especificação de Compressores. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.